Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você sobre uma história incrível, um estudo que torna mais claro o nosso entendimento sobre fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 17, diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O autor aos Hebreus diz que Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E ele estava mesmo para sacrificar esse homem que acolheu alegremente as promessas. Pois bem, a promessa de Deus a Abraão é que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. E que toda a terra, todas as nações seriam abençoadas pela sua descendência. Mas Abraão já era idoso. A sua esposa Sara já há décadas já tinha perdido a capacidade de gerar filhos. Mas pela fé, Abraão esperou. Esperou com sua esposa ano após ano, década após década. O filho não tinha vindo ainda. Até que então, quando já não havia mais probabilidade humana nenhuma de ter filho, nasceu Isaque, o filho da alegria. Aquele foi um dia de grande celebração, eu imagino. Um filho totalmente fora do tempo, sem capacidade fisiológica, humana para se ter, mas pela fé eles esperaram e pela fé Deus os concedeu Isaque. Mas então, aqui nós teríamos um final de uma história belíssima. Um homem idoso com sua esposa que aguardaram a promessa de Deus pela fé e foram abençoados. Deus concedeu a promessa. Mas a história não acaba aqui. Tem mais. E aqui é que nós ampliamos o nosso entendimento sobre fé. Deus veio a Abraão, depois de seu filho ter nascido, e eles já estarem amando aquele rapazinho, criando com amor, com alegria, o filho da alegria. Deus veio até Abraão e pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você promete um filho, o casal espera muito tempo, até que esse filho vem. E de repente, esse filho tem que ser sacrificado. Isso não faz sentido para nós. Se Abraão matasse aquelas promessas dos descendentes, como as estrelas dos céus, a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por causa de sua descendência ou pela sua descendência, se ele mata o próprio filho, como essas promessas podem se cumprir? Mais uma vez, Deus está ampliando o nosso entendimento sobre fé. Assim como não fazia sentido nenhum um velho tão idoso, com sua esposa já uma senhora bem idosa, terem filhos e Deus os concedeu, não faz o menor sentido agora sacrificar o filho da alegria, o filho da promessa, Isaque. Mas Abraão, como diz o autor aos Hebreus, pela fé, ele obedeceu. Nós podemos imaginar que, se fosse conosco, ou até mesmo sobre Abraão, ele poderia ter falado: Senhor, me pede outra coisa, qualquer outra coisa, mas o meu filho não. O meu filho, o Senhor mesmo me deu. Senhor, peça qualquer coisa e eu farei, mas sacrificar o meu filho? Mas não foi isso que Abraão fez. A palavra de Deus não nos dá detalhes sobre os sentimentos ou pensamentos de Abraão, mas ele era humano como nós. E certamente havia um grande conflito dentro daquele homem, mas pela fé ele obedeceu. Ele segue caminhando com seu filho dia após dia, até o local marcado por Deus.
Abraão, pela fé, anda lado a lado com seu filho, levando-o para o sacrifício. Como menciona a carta aos Hebreus, Abraão atingiu a sua maturidade de fé quando ele simplesmente confiou que Deus, que lhe concedeu o filho, simplesmente poderia ressuscitá-lo. E ele vai. Ele leva o seu filho ao sacrifício. Ele prepara todas as coisas. O próprio filho carrega as madeiras para a fogueira do sacrifício, perguntando: pai, está aqui a lenha, o senhor está com a lâmina, mas cadê o sacrifício? Imagine o filho sendo levado para ser sacrificado e pergunta: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? O madeiro está aqui, a lâmina está aqui, mas quem vai ser sacrificado? Imagine o coração desse homem. E ele apenas diz para o filho, pela fé: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. É claro que Abraão não sabia por que Deus estava pedindo para ele fazer aquilo. Ele não sabia também o que Deus estava para fazer. Se você já é um antigo leitor da Bíblia, você já sabe o final dessa história. Se você não é, eu te convido a ler lá em Gênesis, para você conhecer verso a verso a beleza dessa história que nos ensina sobre fé. É nesse momento do sacrifício que o texto nos mostra o que é a fé. Abraão não descansou no que podia ver. Ele não confiou no que ele podia entender. Ele não confiou em si, na sua capacidade. Não, ele ficou em paz para obedecer, porque ele simplesmente estava agindo baseado na fé. A mesma fé que ele havia contemplado quando Deus lhe concedeu um filho de forma completamente improvável. Abraão descansa que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas, que ele tem poder para manter a sua aliança. Baseados no poder, no amor, na bondade, na fidelidade de Deus, Abraão confia. A fé não é algo vazio, a confiança não é energia ou no positivismo. A fé, ela se sustenta na plataforma do conhecimento do caráter de Deus. Ele é grandioso, ele é poderoso, ele é fiel, ele é amoroso, bondoso. Ele simplesmente cumpre a sua palavra. Não há possibilidade dele não cumprir. E então, conhecedor desse caráter, desta pessoa que Deus é, você confia. Você segue. Você acredita que ele tem todas as coisas sob controle e o melhor de Deus está reservado para o seu povo, para os seus filhos. A fé é isso. Você confia em alguém que você conhece e sabe que não falha, que é bom. Mas a fé não é algo natural a nós. Jesus repreendeu seus discípulos várias vezes dizendo: por que vocês têm tão pouca fé? Discípulos que estavam convivendo e conhecendo o caráter de Cristo, afirmando inclusive que ele era o Filho de Deus, ou seja, tem o mesmo caráter, é fiel, verdadeiro, justo, bondoso, amoroso, poderoso. Mas a fé não é natural a nós, porque o pecado desmantelou os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de crer. A fé colocou em dúvida a única e suprema, absoluta verdade que é Deus. O pecado
torceu a nossa visão, a nossa capacidade de crer, de confiar, de depender. Por isso, Deus nos chama a um exercício de fé. Um passo de fé, como alguns dizem, em que você conhece a Deus, então caminha na plataforma desta confiança, do conhecimento de Deus. Isso é fé. Essa belíssima história nos mostra para onde devemos ir, a quem recorrer. Se temos fé, entenda, isso é um dom de Deus, não é natural de si. Então procure a Deus, ore ao Senhor, peça que Ele te sustente em fé. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos por narrativas da Tua palavra, que contam histórias de pessoas comuns, como nós, mas que vivenciaram em Ti lutas, tribulações, que levaram-nos a conhecer ao Senhor. E estas narrativas nos levam a Te conhecer também, porque o Senhor não mudou. Nós sabemos disso. E a Tua palavra, por meio dessas narrativas, nos revela quem o Senhor é e também quem nós somos. Ó Pai, e a cada leitura nós constatamos que somos de pequena fé. Mesmo nós que já Te conhecemos, ó Pai, de longa data, temos pouca fé. Estamos nos desesperando com base naquilo que vemos, naquilo que sentimos. E tão pouco estamos descansando com base no conhecimento do Senhor, na fé no Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor nos conceda essa graça, aumento de fé, pelos meios que o Senhor já tem definidos. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer em fé. Conduza-nos. E se, ó Pai, entre nós, hoje há algumas pessoas que não Te conhecem para caminhar assim em fé, eu peço que o Senhor converta os corações, que o Senhor transforme as mentes, que o Senhor mude a base de sentimento, de pensamento, pela Tua graça, pelo conhecimento e habitação de Cristo, pela conversão, ó Pai. Salva Teu povo, salva a nós, descendentes de Abraão, para que nós continuemos a propagar quem o Senhor é. E assim, essa descendência de Abraão se multiplique cada vez mais, até se cumprir o número do Teu povo. Então todos nós estaremos eternamente com o Senhor, na plenitude da fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Jesus tornou possível tudo isso que nós vimos na história e que nós oramos. Busque a Ele, confie nele, o mais Ele fará.